Tem um outro aspecto que eu trouxe aí, que eu acho que vale a pena agora a gente desdobrar. Coloca na tela, por favor, Brenda. A gente tem várias reportagens aqui, inclusive exclusivas, tá? Uma, ela tem a ver justamente com essa questão do Cred Sexta. E vocês podem pode botar o link 3 aí. Porque o Cred Sexta, quem nos acompanha já sabe, tá? O Cred Sexta, ele foi esse cartão, ele foi o quê? Uma licitação, né? Com as aspas aqui, que o governo do Rui Costa na Bahia fez. Quem entrou ali foi o Augusto Lima, que viria a ser se tornar sócio do Daniel Vorcaro no Banco Master. O Augusto Lima, segundo o próprio Jacques Wagner, chegou lá, disse que tinha interesse, não sei o que, mas não tinha dinheiro, então ele arrumou o dinheiro e foi lá e conseguiu a licitação, conseguiu ali na privatização da EBAL, conseguiu passar a ter o controle sobre o Cred Sexta. O que era a EBAL? Era uma rede de supermercados. Nessa rede de supermercados do Estado, você tinha um cartão, o funcionário público comprava a um preço mais barato e ainda podia usar esse cartão, que era um cartão que ele fazia a compra e depois esse dinheiro ele era debitado do contra-cheque, diretamente do contra-cheque. Quando eles pegaram e assumiram essa EBAL, o único interesse deles não era a rede de supermercado, que inclusive era deficitária, tinha ali tinha um prejuízo anual de 60 milhões. Eles queriam era o Cred Sexta, o cartão, porque o cartão ele tem um código, tinha aprovação das autoridades, né, do próprio governo, etc. E tal. Então eles usaram aquilo, transformaram esse cartão num cartão de benefícios, num cartão que se chama, hoje é conhecido, mas na época era uma novidade, num cartão de benefício consignado. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram, trouxeram o Banco Master, cederam essa carteira, a operação do Cred Sexta para o Banco Master. O Banco Master não tinha nenhuma experiência com consignado, então o que eu trouxe nessa matéria que foi publicada agora, volta aí para a manchete, é justamente que a estreia do Master no consignado, ela se deu a partir do governo do PT. Então é a origem, tá? A origem de todo esse escândalo está lá, no governo do PT da Bahia, do Rui Costa, com o seu secretário Jacques Wagner, ex-governador, hoje senador, líder do governo no Senado, que foi quem tocou o processo licitatório. Ele era o secretário de desenvolvimento da Bahia e ele já afirmou publicamente que ele tocou esse processo, tá? Agora preciso explicar alguns detalhes, né, Jacques? Porque tem muita coisa que você precisa explicar disso aí. Uma é o decreto do seu governador. Provavelmente quem redigiu isso aí, eu não sei se foi o Augusto Lima, se foi você ou se foi o governador mesmo, mas o decreto do governador que garantiu ao Cred Sexta, ao dono do Cred Sexta, ao novo dono, poder fazer o quê? Escalar na operação. Como? Até então você tinha um limite do consignado do servidor público, que era um limite da lei federal, 35%. E lá eles criaram um limite de mais 30% para o uso exclusivo do Cred Sexta, tá? De benefícios e saques, ou seja, de você usar ali para uma espécie de consignado rápido, né? Você usa o negócio, fica com a dívida, aquilo já vem no teu contra-cheque, já tem o parcelamento, etc. e tal. Então, eles conseguiram que o governador, depois da licitação, dias depois da licitação, emitisse um decreto garantindo mais 30% do consignado do servidor exclusivo para aquele produto. Ou seja, um produto que eles compraram por 15 milhões, ele se transformou num produto bilionário. Bilionário. Ganharam muito dinheiro nisso aí, tá? E ainda colocaram ali, não, mas tem mais, bota mais 10%, mais 20%. No final, o servidor da Bahia, coitado, ele achou que isso era positivo, né? A margem, o decreto do Rui Costa aumentou, Isalci, a margem do consignado para esses endividamentos todos, inclusive pelos juros em cima disso, etc. e tal, até 75%. Ou seja, o sujeito vai, usa o cartão, aquilo entra num parcelamento, num rotativo, vai abrindo, daqui a pouco ele está com 75% do seu salário mensal comprometido com essa ferramenta financeira que foi uma invenção do PT. Foi uma invenção do PT. Eu tenho que parabenizar. Essa turma é demais. Os caras são inteligentíssimos. Porque eles criaram esse negócio. Depois, sabe o que eles fizeram?
Eles empurraram isso em várias prefeituras e estados. Já mostrei, já dei a lista aqui. Mais de 20 estados. Inclusive, em primeira mão para vocês aqui, o próprio Augusto Lima, ele pegou uma empresa dele e usou essa empresa para ir abrindo as portas em cada estado, em cada município, tá? Mais tarde eu vou dar os documentos todos. E aí o seguinte, ainda tem essa história aqui, porque esse dinheiro aqui precisa ser investigado. Quando ele cede a operação para o Banco Master, ele cede os direitos Isso é muito estranho. de 50% sobre essa operação. Ele compra por 15 milhões e vende metade dos direitos de exploração para o Banco Master por 30 milhões. Ou seja, numa brincadeira ali, numa canetada ali, numa coisa, ele consegue pegar aquele negócio que ele gastou 30, ele já recuperou o investimento dele e já colocou mais 15 no bolso. Só que ele faz um outro subcontrato de cessão com outros parceiros em que o Master paga 22 milhões. Então, para a empresa de prateleira que eles colocaram. Isso aí tá tudo. Eu não vou ler o artigo, mas tá todos os detalhes lá. A gente tem que simplificar aqui para o leitor. O fato é o seguinte: o Master pagou 30 por um negócio que o Lima pagou 15. Por metade, né? Por metade dos direitos de operação do negócio. Como se tivesse pago 60, na realidade. E aí ele ainda pegou, o Master foi lá e pagou, desses 30 que ele pagou para a empresa, eles pegaram, essa empresa pagou mais 22 para a empresa de prateleira que efetivamente foi criada para poder obter a licitação. Então nós temos aí uma diferença de 7 milhões de reais que a gente não sabe se foi pago para alguém, se foi um comissionamento para alguém, se foi sacado esse dinheiro, como é que esse dinheiro saiu, para onde ele foi. Então a CPMI tem todos os recursos para poder ir atrás do dinheiro, desse dinheiro, dessa operação, e depois ir atrás dos bilhões. E vou trazer mais uma informação exclusiva aqui. O Credit Sexta, senador, pouca gente sabe, mas o Credit Sexta inspirou uma mudança regulatória que foi aprovada, inclusive, através de um MP, no finalzinho ali do governo do Bolsonaro, uma MP que foi enviada para o Congresso, rapidamente ela virou lei, foi relatada por Davi Alcolumbre no Senado, e essa MP ela garantiu mais 5% de comprometimento do consignado do servidor federal. Esses 5%, ele era exclusivo para o cartão Credit Sexta consignado, de benefício consignado. Quem é que tinha essa tecnologia? O Master, através do Credit Sexta, tá? Então isso aqui é exclusivo para vocês. Essa informação ninguém tinha, agora todos têm. Ela precisa ser compartilhada e democratizada. 5% você pode achar, mas isso é pouco. Não é pouco não. Esses 5%, ele enriqueceu muita gente. Eles passaram a usar isso. Outros bancos que já estavam posicionados para fazer essa operação. O BMG, que tem um histórico, e o PAN, que também tem um histórico. Então pode ir atrás, viu, senador? Sim. A CPMI pode ir atrás desse negócio. Cartão de... não é o cartão de crédito consignado não, tá? Eles inventaram uma outra coisa. É o cartão de benefício consignado. E esse é o grande pulo do gato. É a joia da coroa, é a galinha dos ovos de ouro do PT. Se vocês forem atrás disso aí, vocês desmontam, inclusive, toda essa operação, que eu já sei que tem um grupo grande atrás de obter, de botar a mão e de virar dono de todo o crédito consignado do país, tá? Então, vocês têm pouco tempo para poder desmontar essa operação, inclusive que está sendo articulada nos bastidores. Só quem me acompanha tem essa informação. Muito bom. Tá? Vou pegar como sugestão vários pontos aqui para fazer requerimentos. Vamos fazer antes de instalar, né, a CPMI. Eu posso fazer uma pergunta para o senador, Cláudio? Qual a chance da gente ver a CPI do Master? CPI, acho difícil. Master. Vai acontecer a CPMI do Master. Porque essa não depende do presidente, né? Basta a leitura na reunião do Congresso. Então ela vai acontecer, porque automaticamente ela tem que ser instalada. Pode demorar um pouco a convocação da reunião do Congresso, mas sendo convocada a reunião, imediatamente tem que ser lido. Então vai ser. Agora, a preocupação é com o Toffoli, né? De dar para os depoentes, por exemplo, a possibilidade de ir ou não à CPI, como aconteceu inclusive na CPMI do INSS.
Isso é que nós temos essa preocupação. Mas a gente está mudando, inclusive, a legislação. Muitas propostas já de mudança na legislação para ficar claro realmente a autonomia do Congresso, do Senado e da Câmara com relação à CPMI. Muito bem. Nossos comentaristas, André, Carol, Hugo, vocês querem comentar? Eu queria... Vai. Pois não. Bonitinho isso. Vai. Primeiro as damas. Ladies first. Não, sobre a CPMI do Banco Master, o que a gente está acompanhando já há um tempo claro, tem deputado, tem senador que está envolvido no escândalo e que não tem nenhum interesse na instalação dessa CPMI, né? Eu acho muito pouco provável que essa CPMI, o senador Isalci está falando que vai ser instalada. Eu tinha as minhas dúvidas, inclusive, né, até antes de eu tirar as férias, o Dantas falou isso aqui, claramente essa CPI não vai ser instalada nunca, e agora eu tô vendo que isso tá andando, assim. Isso é real, senador Isalci, que eu tô vendo o senhor falar que isso vai acontecer. Qual é o processo de blindagem dessa CPI? E se ela não instalar, o quanto a CPMI do INSS pode, porque assim, o Forcário está envolvido em todas as questões de consignado, do escândalo do INSS, então os temas são ligados. É claro, uma CPMI do Banco Master pega mais pontos que, em tese, não seria o escopo da CPMI. Mas, na prática, a tecnicidade do que está acontecendo, o quanto a gente pode transformar a CPMI do INSS num pacotão, estender as funções da CPMI para que, então, se avance para a investigação do Banco Master. A gente, com relação à CPMI e CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, tudo pode acontecer. Agora, tem fato determinado, dificilmente você vai conseguir, né, ainda mais com a blindagem da base de governo, de extrapolar aquilo que está no fato determinado, que é consignado e desconto associativo. A CPI, para ser instalada, ela depende do presidente. Muitas vezes eles colocam outras CPIs, porque tem um número regimental, né, você não pode funcionar mais do que 3 CPIs. Agora, CPMI não. A CPMI não depende do presidente da Câmara nem do Senado. Basta ter a reunião do Congresso Nacional e fazer a leitura. Então, por isso que eu digo que a CPMI será instalada, até porque regimentalmente é assim que funciona. Regimentalmente, fazer uma pergunta para o senhor. Necessariamente o presidente do Congresso tem que instalar a sessão? Tem que ser lido, né? Tem que convocar uma sessão do Congresso e na sessão do Congresso ele tem que ler. Mas ele tem que? Tem que ler. Se ele não fizer... Lamentavelmente, ele tem que recorrer ao Supremo, né? Aí, tá vendo? Mas, como é um instrumento da minoria e tem sido instalada a CPMI, tanto é do INSS, foi a mesma coisa. O governo não queria a instalação da CPMI do INSS, né? E ninguém queria, nem o presidente, né? Mas foi instalado exatamente por ser CPMI. E nós já temos as assinaturas da CPMI. Muito bem. Deixa eu pedir pro pessoal que está nos assistindo para deixar o like aí, tá? A gente já estava com 10 mil ainda há pouco aqui telas nos assistindo, então com 8, quase 9 mil agora. Deixa o like de vocês, tá? Vamos bater recorde de like. O pessoal já fez aqui também superchat, muito obrigado. Agora eu peço a vocês que façam a assinatura da nossa Sociedade Paralela, nosso clube de assinantes, que tem informações exclusivas em primeira mão, inclusive a possibilidade de conversar comigo diretamente no grupo de WhatsApp, tá?